Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando neste dia 27 de novembro de 2019 mais um Atualidades Pampa, chegando em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, mas já além fronteiras. Onde quer que você esteja, através das redes sociais, você pode acompanhar o nosso programa ao vivo. Neste dia 27 de novembro, a Polícia Civil realizou durante todo o dia, e faz parte de todo um projeto, toda uma programação, uma operação em 22 cidades gaúchas para combater a violência contra a mulher. Sabe-se que esta é uma ação, este é uma operação que vai durar durante um bom tempo, mais de um mês. Na verdade, são 16 dias. Nacionalmente, ela dura mais do que isso, dura um mês, e ela teve início justamente no Dia da Consciência Negra. A verdade é que existe uma campanha nos ônibus, a traseira dos ônibus, a gente chama de Bus Door, onde vem o Disque Denúncia e o número do telefone. Disque Denúncia mais prático e mais ágil no atendimento às suas vítimas. É uma conscientização, né, da necessidade de se trabalhar com os familiares, com os filhos, enfim, vítimas da violência contra a mulher, mas principalmente essa operação foi para tentar combater de uma forma mais incisiva e mais objetiva esses casos de violência contra a mulher. Mas a Atualidades Pampa não fica só neste assunto, muito pelo contrário, tem muitos outros que eu sei vocês estão esperando. Vitorino. Pois a Corsã é motivo de queixas por municípios da região metropolitana de Porto Alegre. A gente quer saber por quê. Julgamento no STF vai liberando o compartilhamento de dados do COAF. O julgamento recomeça amanhã às 14 horas. E Centrão pede a Bolsonaro a liberação dos jogos de azar. É uma boa notícia para quem gosta de jogar. Também outra notícia muito boa, 85 mil novas vagas de estágio até março. E não é só quem viaja que sente o aumento do dólar. A gente conta como isso vai influenciar no seu bolso. Justiça condena Shopping Center a pagar indenização a transexual que foi repreendido por usar banheiro feminino em shopping paulista. Fórmula 1 chega em Abu Dhabi e Reginaldo Leme, depois de 40 anos, se demite da prova. Por unanimidade, a 8ª turma do TRF4 mantém a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Não só mantém a condenação, como aumenta a pena para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Já é uma precisão, né, da Carla, essa sentença aí, enfim. 17 anos, 1 mês e 10 dias. 10 dias. Você participa do nosso programa através do Instagram, do YouTube, do Face, do e-mail e do WhatsApp. Instagram é @atualidades.pampa. YouTube, youtube.com/tvpampa. Aí você ativa aquela sinetinha que tem do lado direito, do seu lado direito, né? No vídeo, e aí você tem as notificações, você recebe no momento que nós estamos entrando no ar. O Face, que é o mais conhecido, facebook.com/atualidadespampa, o e-mail, atualidades@pampa.com.br, e o WhatsApp, 999-777-001. Já que eu falei em muitos números, vamos começar então pela manchete da Carla Krieger, que é a esperadíssima pelos telespectadores. Exatamente. A confirmação da condenação. Bom, aconteceu hoje o julgamento no TRF4, o policiamento foi reforçado, como a gente já havia adiantado aqui no Atualidades Pampa. Na preliminar, nos pedidos preliminares, o relator Gerbrand Neto, desembargador Gerbrand Neto, rejeitou todos eles. Para a gente fazer uma retomada, a defesa alegava uma atuação parcial do ex-juiz Sérgio Moro, foi negado. Falava também em plágio, em cópia de sentença da juíza Gabriela Hartz, também foi negado.
e também falava sobre a decisão do STF, a última decisão do STF, na qual essa decisão entendia que as alegações finais dos delatores e dos delatados deveriam ser em momentos diferentes. O relator chegou a abordar a matéria, mas disse que entendia que no caso do sítio de Atibaia, com relação ao ex-presidente Lula, ele não tinha sido prejudicado, então rejeitou as preliminares, foi seguido pelos 2 outros desembargadores da turma. No mérito, ele disse que as argumentações são muito fortes, que os documentos são muito fortes e que comprovam realmente a propriedade do ex-presidente Lula, seja porque ele tinha acervos dentro ou porque ele indicava algumas reformas, entre outros. Manteve a condenação, aumentou a pena, majorou a pena para 17 anos, para mais de 17 anos, e também foi seguido pelos seus colegas, então por unanimidade aconteceu a condenação. As pessoas se perguntam, agora então ele vai preso? Não podemos esquecer que também o STF decidiu que não pode prender após uma condenação em segunda instância. Então tem que, na visão de hoje, na interpretação de hoje do STF, tem que esperar então o último recurso, o trânsito em julgado, para realmente começar o cumprimento dessa sentença do sítio de Atibaia. Gustavo Vitorino. Nas preliminares, eu acho que o doutor Gibran foi bem taxativo. Ele disse, vamos considerar primeiro a suspeição do Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro for considerado suspeito, metade do STF é suspeito também, a começar pelo seu presidente, que era advogado do PT, portanto não poderia julgar qualquer ação referente a esse partido ou às suas lideranças. Então, a partir daí já fica afastada qualquer tipo de suspensão. Esse vínculo é desconsiderado no Brasil. Na segunda, que seria a cópia, o plágio da sentença, o Dr. Gibran mostrou um estudo que ele mandou fazer na avaliação da sentença, onde são 5 ou 6 centenas de frases, apenas 38 tem algumas coincidências, algumas expressões coincidentes. Portanto, tecnicamente, ele desconsidera qualquer tipo de plágio. Até porque quem advoga sabe o que eu estou falando. Sentença no Brasil hoje, caso semelhante, é copia e cola. Então, vou deixar bem claro, vamos acabar com essa hipocrisia de porque o juiz tem que... Não que nada, essas sentenças aos quilos aí é copia e cola. E a terceira, a terceira suspeição, que seria a da oitiva do réu depois da delação premiada, foi por terra também, porque o ex-presidente Lula teve a oportunidade de se manifestar, ou se manifestou mais 4 vezes depois da delação. Portanto, não houve qualquer tipo de prejuízo. Qualquer coisa que ele tivesse que dizer nos autos, ele diria nos autos nessas 4 vezes posteriores à anexação da delação, quando ele se manifestou. Afastado das preliminares, o que me parece, e o que ficou bem claro, é que o doutor João Paulo Gibran Neto, que é um brilhante desembargador, considerou algo que a doutora Patrícia Hart esqueceu, né? Que é a residência, tanto a específica quanto a genérica. O senhor Lula é um criminoso já condenado pela justiça e, portanto, esses agravantes deveriam ser acoplados à dosimetria da pena, o que acabou acontecendo. E também teve uma coisinha que ninguém pode esquecer, digamos assim, esse recrudescimento da pena tem muito a ver também com a decisão do STJ, que até agora ninguém explicou, que reduziu a outra pena de 12 para 8 anos, com base num achismo dos ilustres ministros do STJ. Agora, certamente isso acabou influenciando e, na minha opinião, teve um pouquinho de, digamos assim, gordura nessa pena, já prevendo a boa vontade do STJ com o ex-presidente Lula. Magda, um julgamento, a gente tem que, como a gente não tem as provas, né, é difícil falar de um julgamento onde tu não te debruça sobre as provas, tu te limita a falar da lei e fazer com que nossos telespectadores possam caminhar o raciocínio junto com a gente. Formar um raciocínio. E formar um raciocínio. Então, primeiro, o que são as provas que condenaram? Como não havia um registro de imóveis no nome dele, evidentemente, né? O tribunal, a juíza em primeira instância e o tribunal levaram um conjunto de provas a uma convicção da condenação. E isso é um julgamento absoluto. Tu pode concordar, discordar, mas é palpite, né? O julgador, ele faz essa questão em relação ao mérito. A questão onde eu acho que poderá haver sim, é que nós trouxemos aqui o julgamento da questão da anterioridade das razões finais. Isto
é uma decisão, isso é uma decisão. E como haverá um grau de recurso sobre essas preliminares, esta preliminar é uma questão sim que poderá ser revisada, porque essa sim é uma questão jurídica. Na terceira instância, não pode mais se reexaminar a prova, se fez, não fez, se tu deu mais importância a uma testemunha ou desconsiderou outra testemunha. Na terceira instância não se examina isso, se examina a lei. E o que vai para mim, o que pode derrubar esta condenação é só a preliminar exatamente de falarem juntos, delatores e delatados, porque é exatamente o caso das alegações finais, que é o caso que nós temos aqui. Em relação à prova, a questão técnica, o Vitorino até abordou, na primeira condenação, a juíza, aí era o Sérgio Moro ainda, condenou a 8 anos, o TRF4 elevou a 12 e o Superior Tribunal de Justiça trouxe para 8. Então essas questões técnicas, insisto, de novo, são técnicas. Então, agora nós estamos tendo uma elevação de pena, a doutora Carla trouxe de 12 anos para 17 anos, né? Isso também será pedido a revisão. Não podemos fazer aqui chutometria e dizer qual é o critério que eles vão usar. Para mim, no recurso que poderá prosperar, seria exatamente porque aí já há uma decisão que teria basilado uma linha a ser seguida. Eu não sei. Em relação a essa posição, eu entendo o que o Ruschel falou, mas houve uma vírgula na decisão do STF, que era desde que provado o prejuízo. Quando foi superada essa preliminar pelo Dr. Gebran, ele foi bem claro. As razões finais foram apresentadas depois de 3 manifestações do réu. Portanto, não houve prejuízo. Ele teve tempo, teve espaço para se manifestar o tempo todo, inclusive nas alegações finais. Então, isso é que faz um julgamento, né, Vitorino? Exatamente. Esse é o argumento dele, que essa poderá... é a variável. Essa é a variável, exatamente. Eu não estou dizendo que... Eu não estou desmerecendo o voto dele, eu estou dizendo que é uma questão vulnerável que pode ser realizada. A prova não poderá ser mais. Até dei o exemplo. Não pode mais pegar uma testemunha e dizer, tu não ouviu essa testemunha aqui, queria absolver ou queria condená-lo mais, porque é proibido o reexame de prova em terceira instância. Agora, esta é uma questão oriunda, onde a própria decisão disse que o delator tem que falar antes do delatar. Com certeza vai ser uma alegação que vai ser usada pela defesa, exatamente. Mas o que eu acredito que o Vitorino está colocando, que o próprio desembargador, ele já foi à frente do negócio, já fez uma decisão. Ele superou tecnicamente essa preliminar e colocou exatamente esse aspecto que foi posto depois da vírgula na decisão do STF. A decisão do STF era desde que prove o prejuízo da parte. E como ficou bem claro, né? Se você tem que dizer alguma coisa, se você não disse em 4 oportunidades, você não vai dizer quanto. Deixa eu ver se eu posso incluir aqui nessa conversa de vocês o questionamento do Carlos Eduardo, nosso telespectador. A não prisão em segunda instância irá beneficiar, agora porque ele pegou esse nosso assunto para falar de um outro, tá? A não prisão em segunda instância irá beneficiar os donos da Boate Kiss. O primeiro julgamento já vai levar quase 7 anos. Imagino quantos anos irá levar para eles poderem ser condenados. Vai. Sim, responder. Só não beneficiará aqueles que já estão sob prisão preventiva. Ou então tu não serás solto, tu não estarás solto por ter sido julgado em segunda instância. Tu está em prisão preventiva porque tu não podes ficar solto na sociedade. Ou então, como eles estão soltos, portanto, eles estão dentro do benefício. Ou então, se o juiz pedir uma prisão, como uma prisão preventiva, é muito difícil, porque eles não estão presos preventivamente, então não há argumentos para a prisão preventiva. Ele vai ter que fundamentar uma prisão cautelar, né? Vai dizer, pedindo por causa disso. Ainda sobre isso, o Walter de Porto Alegre diz o seguinte: bota na cabeça de 98% da população que aumentou a pena e a pessoa está solta. Boa noite, diz ele de novo. Muitas coisas que o Dr. Ruschel chama de questões técnicas, muitos sabem que são apenas jeitinhos. É isso que pensa o nosso telespectador. Posso me defender, desculpa. Posso me defender, porque respeito o que ele chama de jeitinho. Pois é. Veja como a pessoa vê, né? A qual eu trabalho há 38 anos e fiz 5 anos para aprender. Isso são os argumentos que os advogados usam, especialmente os criminalistas. Mas é que, na verdade, a população, na sua grande parte, não aceita isso. Não aceita. Não, aí sim. É isso que ele quer dizer. Não, ele não está te criticando. É isso que eu me coloco como leigo. É isso. Eu tento trazer aqui a voz do cidadão que não entende nada juridicamente, que é o meu caso, inclusive.
Porque, por exemplo, vai ser vulnerável a tese de que houve prejuízo ou não houve prejuízo. Como assim é vulnerável? Houve prejuízo ou não houve prejuízo? Ele teve a oportunidade de se manifestar 4 vezes, então pronto, não houve prejuízo. Não, o que vulnerabilidade existe. Agora, no caso da Boate Kiss, a Carla usou os termos técnicos aqui. Não há argumento para pedir a prisão do preventivo. Eu, pelo menos, são 240 pessoas, no mínimo, que podem ser argumento. Isso não é argumento, os cadáveres que foram recolhidos. Eu não sei mais. É por isso que pro leigo, pro cidadão, que no caso é incompreensível. E como ele é brasileiro, mora nesse país, que é o país do jeitinho brasileiro, eles acham que tem que se existissem argumentos, eles estariam presos, porque prisão preventiva não precisa acontecer uma condenação em segunda instância para que se peça uma prisão preventiva. Muitos são presos preventivamente já na prisão em flagrante, depois é convertida em prisão preventiva. Aí tem pressupostos técnicos. Esses dias eu coloquei uma brincadeira na minha página do Facebook, um diploma de direito fornecido pela universidade do Facebook, né? Onde as pessoas têm o direito de criticar a justiça e abordar detalhes técnicos com extrema profundidade, sem nunca ter passado na porta de um curso de direito. Então, assim, a prisão cautelar, ela tem pressupostos. A pessoa tem que oferecer um risco à sociedade, um risco iminente a alguma instituição pública ou um risco ao processo. Se não existe nenhum desses pressupostos, o pressuposto que sobra é pessoa de conduta delituosa reiterada, comportamento acíclico e uma série de fatores que, digamos assim, descrevem um doidão, um débil mental que vai fazer besteira. Então, assim, não havendo esses pressupostos, não tem por que o juiz deferir uma prisão cautelar. Por exemplo, o caso Kiss, vão ficar bravos comigo, mas algum dos acusados é reincidente? Não. Alguns dos acusados têm prisão anterior? Não. Alguns dos acusados têm conduta social irregular, violenta? Não. Alguns dos acusados oferecem risco ao processo? Tentou fugir? Não. Algum dos acusados oferece risco às vítimas ou novas vítimas por essa conduta? Não. Então é muito difícil. Sim. É muito difícil. O juiz não é matemática. Não é matemática. Não estão Peraí. Nós estamos discutindo os pressupostos da prisão cautelar. Não é a condenação. Sim, que são todos esses questionamentos que têm que ser feitos para dizer que sim ou que não. O juiz não vai olhar para minha cara e dizer, eu não gosto do senhor, o senhor vai preso preventivamente. Poderia olhar para tua cara e dizer, o senhor matou aquelas pessoas, o senhor vai preso. Agora, mas é que não é de olhar na cara, né? Ele vai preso depois de julgado. É o momento pré-julgamento. Com o máximo respeito e absoluto respeito, mas que papo brabo, sabe? Olha aqui, ó. Não tem lei. O cara disse que esse cara de Santa Maria de pagar os... Além de criminoso... se não tivesse lei, isso não estava nesse ponto. Além de criminoso, o cara tem que ser um completo idiota, tem que ser da seleção brasileira do crime para poder ir pra cadeia. Tá, deixa eu dizer pra vocês, acho que a Maria Cristina... Nem esses vão. Tem razão. O STF soltou os líderes do PCC lá. De recurso é o que a gente sempre diz. É difícil andar na linha aqui quem tem dinheiro, quem paga um bom advogado e quem tem dinheiro para isso, não é preso. Porque o problema é que existem inúmeros recursos que só vão adiando. E quando acontece de um caso como na Kiss, que tem 242 mortos, meninos mortos, que tem mais testemunhas, então o negócio enrola ainda mais, porque daí tem que ouvir todas as testemunhas, daí tem que citar todas as testemunhas, aí a testemunha não vai, ela tem que retornar num outro momento. Então realmente eu entendo que a sociedade não aguenta mais isso, porque a justiça acaba não sendo justa, mas é isso que acontece. O Pinochet não tem esse papo. Olha, eu acho que a Maria Cristina, que é aqui de Porto Alegre, ela define bem. E aí a gente faz, não um encerramento, mas uma pausa nesse assunto, depois se voltarem, enfim. Queridos, o Lula pode ser condenado a 200 anos, que ele não vai ser preso. Algum de vocês tem dúvida? Maria Cristina de Porto Alegre. Falando em vocês... Eu acho que no ano que vem isso pode mudar. Pode, tomara a Deus. Mas por enquanto esta é a situação. Falando em situação, eu quero pedir a atenção dos nossos telespectadores aí da região de Caxias do Sul, aquelas pessoas que nos assistem através do canal 49.1
nós queremos informá-los que, em virtude de adequações no nosso sinal digital, a partir das 14 horas desta quinta-feira agora, será necessário realizar uma nova busca de canais em seus televisores, para que assim vocês consigam continuar assistindo a TV Pampa. Para nós aqui, uma hora tem um resultado que a gente não curte muito, mas tem outra que me traz informação aqui, o Wilson Dietrich. Amiga querida, conte que conseguimos liberação para a reconstrução do Bali Rai. Que maravilha! Parabéns! Parabéns à Atlântida, aos moradores, parabéns ao Wilson, ao Luciano, que levam com tanto carinho e tanta atenção aquele espaço. Wilson e o Luciano estão comemorando. Olha, que bom, e merece. A inauguração, viu, Wilson? Não, e um acréscimo à própria cidade. Claro. Os eventos já tradicionais lá, a gente passa pelo Réveillon, pelas festas, pelos jantares tradicionais. Almoços então e jantares do Bali Rai são maravilhosos. Isso é questão de até aluguel, né? Tem gente que por esses eventos não vai e prefere ficar aqui em Porto Alegre, na realidade. Exatamente. Então, amém. Deus olhou para todos, inclusive... Que dê tempo para reconstruir. Eu acho que dá. Talvez não tudo completo, mas eu acho que agora a sociedade se ajuda. Porque a sociedade ajudou muito desde o começo. Tomara. Marne Barcelos. O grande Sócrates dizia: o meu único conhecimento é saber que nada sei. Absolutamente correto. Hoje pela manhã, nós na Rádio Pampa fizemos uma cobertura a respeito do julgamento do senhor Lula. E eu me ative a um fato importante. Todo o aparato, todo o custo de manter o tribunal íntegro, ou seja, que as pessoas fossem lá e fizessem alguma coisa. Em determinado momento, apareceu uma imagem, eu contei 7 pessoas. 7 pessoas. 7 pessoas. O resultado, eu mesmo disse, repetindo a minha parte, ignorância jurídica, que não seria diferente de coisas anteriores. É mais do que óbvio. Não precisa ser advogado, entender do direito, saber que o direito é lógica. Funcionamento claro e lídimo do direito é a lógica. E aí deu o que deu, 17 anos, mais 10 dias, meses, essas coisas todas. Mas isso aí já passou, já era, como disse aí o telespectador, não vai para a cadeia, porque tem o recurso, tem bons advogados, tem o PT que paga todos esses advogados, que não são baratos, o doutor Danin é um grande advogado, tanto é que procurou todos esses subterfúgios jurídicos dentro da lei para ver se tirava esse senhor desse problema grande que ele próprio criou, o Lula. Mas eu quero me ater a um fato que me deixou hoje estupefato. 317% o juros do cartão de crédito. Isto abala qualquer cidadão. O dólar batendo quase R$5 para quem paga no cartão de crédito no exterior. Mas tem cabimento uma coisa dessas? No momento que não tem inflação praticamente no Brasil, no momento em que os juros estão a 5%, ou a menos de 5%, sei lá quanto está. Roberto, depois me corrija, por favor. Então eu quero dizer o quê? Por que nós pagamos 317% do cartão de crédito? Qual é a empresa que resiste isso? Qual é o cidadão comum que precisa do cartão de crédito, que vive de cartão de crédito, sempre pagando residual, pagando, se vendo todos os meses, na hora de fazer suas compras, na hora de ir ao mercado, na hora de pagar qualquer coisa, que dá para pagar com cartão, 30 dias, 60 dias, e gasolina. As pessoas fazem isso. É gasolina, eu sei, sabe, 317%. Então, meu amigo, eu não estou preocupado com o negócio do Lula, estou preocupado com a situação atual, o dólar batendo nas nuvens, e todo esse movimento, toda essa cisânia, um lado direito, um lado esquerdo. Isso é ridículo. Tem que se pensar no país, no povo brasileiro. Isto é que nós todos temos que pensar. Parabéns aos desembargadores, mas tanta gente, né, que ia lá salvar o Lula. Contei 8 pessoas. Roberto. Já que tu trataste dessa questão da tem no cartão de crédito, já está comprovado que muitos brasileiros não conhecem outras formas de buscar dinheiro emprestado para pagar dívidas no momento que está ganhando bem menos do que deveria. E as pessoas utilizam o cartão de crédito, utilizam o cheque especial porque é um crédito já pré-aprovado. Então a dica que eu ofereço para as pessoas é consulte o seu banco, consultem as pessoas que entendem de finanças para trazer as opções que o senhor pode buscar. Muitas vezes um crédito muito menor, uma taxa de juro muito menor, o senhor quita
essa fatura do cartão de crédito, o crédito rotativo, e aí fica pagando em suaves prestações. Mas facilita. Hoje em dia, com o juro tão baixo, dólar alto, é muito importante buscar assessoramento financeiro. Só um pouquinho que eu acho que a Ana quer falar. Pode Não, ser? é só porque o Marne fala a respeito, né, do aumento do dólar, e às vezes as pessoas não têm o entendimento de como isso influencia no nosso dia a dia. Às vezes, mas eu não vou viajar, mas eu vou dar uma segurada nas compras de Natal, mas o dólar acaba refletindo em todas as instâncias da nossa vida. Inclusive o acréscimo da Magda falou a respeito da gasolina, é o primeiro impacto que o brasileiro vai ter do aumento do dólar. Foi colocado hoje que vai haver um aumento de 4%, né? Mas isso significa o quê? R$1,92 aqui para o nosso combustível. E até procurando mais informações sobre isso, é a segunda vez nessa semana que o preço da gasolina sobe, o diesel se mantém estável, mas isso é sinônimo sim dos aumentos e das mudanças do câmbio. Mas isso, o último aumento significativo de um valor quase tão alto quanto esse, foi no dia 19 de novembro, que teve um aumento de 2,8%. A gente teve aí uma realidade que a gente veio de uma greve de 50 dias que o preço foi congelado, então o mercado precisou readequar e equilibrar esses valores, vai acabar prejudicando muita gente que tem os seus planejamentos, principalmente o pessoal que trabalha com os aplicativos móveis, então isso vai refletir também nas taxações em cima desse serviço. E o Sérgio Araújo, que ele é o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ele fala que o aumento do dólar é sim significativo, influencia no valor, mas também os valores associados à comercialização de combustíveis no mundo acaba também influenciando demais dentro dessa equação, com um acréscimo de 6,8% no valor geral desse tipo de comercialização. Então isso acaba balançando sim bastante o valor, mas o dólar tem uma influência muito alta e o preço médio do mês, da metade ali do novembro, ficou de R$4,41. E até sobre isso, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aqui do Brasil afirma que não vai ser tão imediato, mas a gente sabe que, soltando essa notícia, vai lá o posto, vai lá o dono do posto, não, vou aumentar mesmo, R$1,92, mas isso também está associado ao pedido da gasolina, a quanto vai tirar ainda o que sobra dessa bomba para a próxima bomba, então tome muito cuidado com os preços abusivos. Vai ter reflexo, mas não é amanhã, mas a gente sabe que tem um outro posto que Mas eu já faz achei que tinha sido até hoje. Mas foi, já tem quem subiu. Já subiu. Eu avisei ontem que vai chegar no tomate da esquina, da quitanda. Não, vai chegar nos medicamentos. Vai chegar em tudo. Vai chegar em tudo. Os insumos, vai chegar em tudo. E aí o seu Paulo Guedes vem dizer que... Magda, recebeu um enxurrado de mensagem ontem no Facebook, gente me xingando, chamando de traidor, que eu queria o PT de volta, que eu queria não sei o quê. Já mudar. Deixa eu dizer uma coisa para essas pessoas. Já me perguntaram, senhora. Educadamente. Eu vou responder educadamente. Antes de mandar vocês catar coquinho, eu quero dizer o seguinte, educadamente, coquinho, podia ser pior. Eu quero dizer o seguinte, eu quero providências para que isso seja consertado, exatamente para que a turminha que quebrou o Brasil não volte. Porque o seu Paulo Guedes vai ter que daqui a pouco começar a manipular os números da inflação. Ou vocês acham que essas informações que a Ana deu não vão avançar? Não vai chegar no tomate da esquina, não vai chegar no saquinho de leite? Claro que vai chegar. Isso vai virar inflação. E o governo, que está se vangloriando exatamente de reduzir a inflação, tem duas alternativas. Ou fala a verdade ou manipula números, exatamente como governos anteriores. E é isso que eu não quero. Então vamos deixar bem claro. Não estou traindo ninguém, não estou mudando de lado. Meu lado é o do cidadão. Se a direita fizer a lambança, eu vou criticar também. Tanto quanto eu critico a esquerda pela lambança que fez. Agora, o que mais revolta, e saiu agora uma notícia do Banco Central, tá? Saiu nesse momento aqui, divulgado, o governo baixou uma portaria limitando em 8% os juros do cheque especial. 8% ao mês. Sabe a quanto essa gente pegava, os bancos pegavam do BNDES? Quanto? 3% ao ano. Ah, sim, eles pegavam. Né? Eles pegavam. Os depois bancos, vou repetir, os bancos pegavam dinheiro do BNDES a 3% ao ano, emprestavam para você a 11, 12. Agora o governo limitou a 8. Continua sendo uma sacanagem. Ah, e antes que você pergunte, sabe de onde sai o dinheiro do BNDES? Do seu bolso, porque ele é do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Rochel. Ana, eu quero analisar duas questões. Primeiro... Ana é ela. A dona Ana. Ah, dona Ana. Ela, porque a notícia é dela. Ah, não, tu já estava lá, eu que falei contigo, já tô louca. Primeiro, nós somos vítimas localizadas, né? Porque quando a gasolina baixa, porque baixa, às vezes a Petrobras baixa, dependendo da condição, os postos não baixam, né?
Quando a gasolina só anuncia-se o aumento lá na refinaria, no mesmo dia, talvez, mesma hora, o mesmo tanque já sobe no mesmo tanque. Então essa é a primeira. Isso o consumidor sempre sofre, não é? O que eu só acho que está indo um pouquinho além, a questão é um pouquinho mais estrutural, porque eu aprendi, trabalhei nas instituições financeiras, o mercado paralelo do dólar é muito pequeno, pequenininho. Por isso que ele é manipulado, por isso que é fácil. O governo entra, injeta um dinheiro, regula e daqui a pouco alguém faz e sobe e desce e manipula. Este mercado para mim é manipulado. O que está me surpreendendo é que ele está extrapolando da questão dólar paralelo e está entrando na economia. O dólar está ficando caro por si só. E aí sim tem as perspectivas que disse o Vitorino de mexer com toda a economia e aí passa a preocupar. E ainda até sobre essa situação, porque muito se falou do posicionamento do Paulo Guedes em relação a justamente o AI-5, todas essas questões paralelas à sua entrevista, quando na realidade a pressão que ele fazia é para que os pacotes econômicos eles sejam aprovados até a metade do ano que vem, porque ele entende que controlar a economia do país e principalmente estimular os investimentos internacionais passa sim pela reforma tributária, pelos problemas que nós temos que resolver na nossa economia interna e principalmente na maneira em que nós taxamos os nossos produtos e até para o empresário conseguir produzir com tranquilidade e comercializar esse produto lá fora ou até mesmo aqui dentro, precisa ter essas mudanças. E até alguns especialistas já falam que essa pressão do dólar, esse desnivelamento, e principalmente porque isso gera uma insatisfação imediata, pode ser também até uma pressão para que esse tipo de pauta entre com emergência agora para ser discutido, que logo que termine o ano, vire o ano, porque a gente já sabe, né, os nossos parlamentares já estão em ritmo, né, quase parando ali, porque é o final do ano, mas então comece 2020 com esse assunto, mais uma pedreira para o governo de Jair Bolsonaro tentar resolver. Muito bem, muito bem. Bom, Roberta, tua manchete. Tem uma notícia boa. Até março desse próximo ano, segundo o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, acredita que no Brasil vai abrir 85 mil novas vagas para jovens, para estágios. Justamente uma turma da nossa população que está bastante sofrida porque gostaria de fazer seu treinamento, gostaria de ter uma oportunidade de conquistar seu primeiro emprego, inclusive até aprimorar os seus estudos na faculdade e não consegue porque já não tem emprego para a grande maioria, quanto mais para quem não tem experiência nenhuma. Então é uma situação bem legal que se acredita por quê? Porque os números até o momento estão mostrando que esse tipo de vaga está sendo oferecida com crescimento no nosso país. Para os senhores terem uma ideia, de janeiro até outubro desse ano, foram abertas mais de 300 mil vagas, um crescimento de 3% em relação ao ano passado. E se tratando de emprego formal e esse primeiro emprego, a gente percebe que há um crescimento constante, mas pequenininho, mas constante. Então, é positivo. E se tudo der certo, até março, 85 mil novas vagas. Os setores que têm oferecido mais estágio no nosso país, em primeiro lugar o direito, pedagogia e administração. No ensino técnico, técnico de administração, técnico de enfermagem e técnico de informática. Isso é bem positivo. Então, quem sabe aí você consegue seu primeiro emprego e ainda consegue a oportunidade de se manter. A gente conhece muitos casos de pessoas que começaram ali como estagiário na empresa e aí vai crescendo e isso traz um approach porque a pessoa cria um tipo de formação que absorve muito aquilo que as empresas tanto precisam, que é o comportamento adequado à filosofia da empresa. Muito bem. Doutor Marconi, a sua manchete. Pois é, uma polêmica em São Paulo, né? Depois de ocupar o mercado de trabalho, depois de ocupar aí os esportes, como a gente já debateu aqui, agora nós temos aí um espaço que até então era sagrado para as mulheres, né? Respeitado, que era bem definido, agora também sendo ocupado aí pelos transexuais e isso acabou em confusão. A Justiça de São Paulo condenou um shopping center a pagar uma indenização de R$6 mil a um transexual que foi repreendido ao utilizar o banheiro feminino. Ele foi flagrado dentro do banheiro feminino. A funcionária que cuidava da limpeza do local o repreendeu, disse, não, esse banheiro é das mulheres, né? Elas estão se sentindo incomodadas, porque ela foi reclamar porque as mulheres procuraram a funcionária e disseram, olha, tem uma situação acontecendo lá dentro e nós não estamos à vontade. Pois muito bem,
O transexual é um rapaz de 17 anos que disse na justiça se identificar como mulher desde os 10 anos de idade. Ele contou, né, fez o relato do que o que realmente aconteceu, de que ele teria sido abordado por essa funcionária da limpeza quando estava no banheiro. Segundo o seu depoimento, ele disse que a moça lhe repreendeu, disse que ele não poderia usar o local porque as pessoas, as mulheres que estavam no banheiro estavam se sentindo incomodadas, mas ele disse não obedecer à recomendação porque isso tratava-se então de um caso de homofobia e transfobia e não obedeceu e utilizou o banheiro então. O processo tramita em segredo de justiça. A imprensa não teve não teve acesso ao nome do shopping. Ainda cabe recurso da decisão por parte do shopping. No relato, né, mais específico, o estudante disse que saiu do banheiro. Quando saiu do banheiro, um segurança depois o abordou e o repreendeu, alegando que diversos clientes, e preste atenção nisso, nesse trecho, tá? Que diversos clientes reclamaram do fato dele ter utilizado então o banheiro feminino. O próprio jovem gravou a conversa que foi utilizado, o áudio então no processo. A decisão que condenou o shopping foi dada pelo juiz Guilherme Ferreira da Cruz, da 45ª Vara Cível Central de São Paulo, e ele argumentou o seguinte. Prestou atenção quando eu disse que diversas pessoas... Sim, diversas pessoas, eu prestei atenção. Ele argumentou na decisão o seguinte, que o shopping deve empreender esforços para que seus prepostos ajam da mesma forma, sendo responsável perante seus consumidores, independentemente do que entender cabível na sede regressiva pelos abusos que praticarem em seu nome. O juiz defendeu ainda que, por mais que os funcionários do local não tenham sido sequer grosseiros com o transexual, o despropósito educado também viola direitos e causa danos, sobretudo na esfera extrapatrimonial, aqui advinda da parcela intimamente ligada aos atributos caros e intrínsecos à personalidade de uma pessoa transexual. Então aqui, na própria decisão, no próprio texto da decisão, e eu repito, sou ignorante jurídico, peço ajuda aqui aos colegas. Ele diz que o shopping deve ser responsável perante seus consumidores. Mas na decisão ele favorece uma pessoa que foi contrária à reclamação de todos os outros que estavam presentes. Então, me parece uma incoerência na própria decisão, né, de estar ao lado. É uma decisão difícil. Acho que esse assunto é muito delicado. A pergunta começa o seguinte, um transexual, qual é o banheiro que ele usa? Começa por aí. É uma pergunta difícil. Nós vivemos tempos agora em que a sociedade vai ter que se adaptar a mudanças. Muitos já estão se adaptando. E vai ter que definir parâmetros, vai ter que definir limites. E essa é uma realidade que a gente tem que viver. O juiz foi provocado. A justiça, quando provocada, tem que se manifestar. Obrigação do juiz. O juiz aí tomou uma posição, escolheu um lado. Mas é um negócio muito complicado. O senhor que está em casa, pensa bem. Um transexual, num shopping center, qual é o banheiro que ele usa? Não, tem que ir no banheiro dos homens, que afinal de contas é um transexual. Tá bom. E se ele for agredido no banheiro dos homens, for vítima de homofobia? Então, então ele vai no banheiro das mulheres. Tá bom, vai no banheiro das mulheres. E aí faz pipi em pé. E aí as mulheres se sentem, é um abusador. Então, não tem boa. É difícil. Não tem boa nessa situação. É claro, e evidente o preconceito. Isso é um exemplo Sim, é preconceito, ponto. E vamos para a prática, então. Isso. Vamos para a prática. Este moço, que hoje é uma moça, não diz, Marconi, se ele chegou a já fazer o registro de nome ou cirurgia, nada. Ele só diz que é um transexual. Transgênero. É um rapaz de 17 anos que hoje é uma coisa. Tá? Mas ele está vestido como mulher, porque ele senão seria transexual. Ele está num banheiro. Os banheiros são individualizados. Qual é o risco, a moral, a ética, os bons costumes que as mulheres que estivessem nesse banheiro sofreriam, que não seja o preconceito que elas estão trazendo em relação a essa... Eu trouxe exemplos dos dois lados. Mas existe transexual para os dois lados, Vitor? É por isso que eu tenho... Ruxo, vamos entender uma coisa. A fisiologia masculina é diferente da fisiologia feminina. Tá, mas deixa eu... Nós podemos imaginar que alguém vai reservadamente, né, fazer suas necessidades, mas e se não for assim? Se a fisiologia masculina inerente a um transexual for exposta dentro do banheiro. Foi a reclamação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma situação difícil. Eu não quero interromper, não é que eu queira contrariar, mas eu quero colocar uma outra situação, se eu estou entendendo. Da maneira que vocês estão falando, parece assim, que ou
os homens ou as mulheres têm que se aceitar e receber bem, porque não altera nada na vida delas. É isso que eu estou entendendo, tá? Acontece que não depende dessas pessoas. A pessoa em si, ela quer ou usar o masculino ou o feminino. É isso que é diferente. Não é que assim, se for mulher, vai aqui, vai ser... Não, é que a pessoa não quer usar. Mas a discussão, eu acho que ela ganha um contorno de um gigantesco ponto de interrogação exatamente por causa disso. Quer dizer, essa pessoa, olha bem, vou colocar um contra-argumento ao que eu coloquei, repetindo. Tá. Esse transexual exibe suas partes pudentas de forma aberta dentro do banheiro feminino. Bom, as mulheres sentem agredidas. Então ele tem que ir pro banheiro masculino. Aí lá dentro tá cheio de homofóbicos que vão agredir esse rapaz, ou esse transexual. E aí como é que fica? Então é uma situação... Mas por que não pleitear então um terceiro banheiro? Mas tá pleiteado, todos acho que os lugares estão tentando se adaptar. Tem que ser 4 então, porque existe transgênero. O transgênero é dos dois lados. Que se adapta, não aí daqui a pouco tem que ter adaptação, o banheiro dos operados, os que não são operados, é complicado. Mas, por exemplo, assunto é muito complexo. Um relato de um dos pais que foi e é isso que eu levo, porque aqui, ó, sendo responsável perante seus consumidores. A maioria das pessoas foi contrária à presença dele dentro do banheiro das mulheres. Mas são consumidores homofóbicos. Não, mas não são. Um deles, ele não é homofóbico, ele só se incomodou de ver a sua filha menina dentro do mesmo banheiro em que um rapaz estava lá, como disse o Vitorino, com as partes pudendas expostas. Isso não significa homofobia. Mas estava exposta? Diz o É que no banheiro feminino não tem mictório, né? Eu ia dizer. Mas assim, ele mostrou urinando na pia. Peraí só um pouquinho. Eu estou transmitindo o que foi um dos relatos de uma das pessoas que foi pai de uma menina. É o relato dele. Agora, e partindo do princípio que verdade seja, me desculpe o politicamente correto, me desculpe a espiral do silêncio, mas não é homofobia um pai se incomodar de ver um rapaz, independente de mostrar ou não, dentro do banheiro das mulheres onde está sua filha menina. Porque aos olhos desse pai homofóbico, ele está vendo um menino ali e não uma menina, que realmente ele é. Essa é a discussão. E se ele está mas ele não precisa estar vestido de menina. Não, mas não, como não? Classificar o pai como homofóbico... Eu acho forte, eu acho forte. Classificar o pai como homofóbico... Isso aí é que é revoltante. É esse negócio de botar no muro quem vai contra o discurso. Isso é que me incomoda. Quer entrar, entra. Quer entrar no banheiro, faz o que quiser. Eu sei que a discussão está caminhando para isso. Agora, se um cidadão se incomoda de ver a sua filha frequentando uma menina dentro do mesmo banheiro em que está um rapaz, porque XY é XY e XX é XX. Se está um rapaz dentro do banheiro feminino... Essa concepção que tu tem do XX e YY... Eu sou homofóbico por isso. É o que tu quiseres. Eu estou dizendo que não é mais XX e YY. Só isso. A sociedade não é. Só um pouquinho, gente. A minha visão sobre isso é que não existe uma verdade absoluta. Claro que não. Não existe uma verdade absoluta. Existe, sim, um mundo em transformação e que alguns realmente têm muita dificuldade, com essas questões, e isso não os torna homofóbico, mas para mim é fato concreto, para mim é fato concreto, é que se essa pessoa, eu não sei nem chamar se é esse homem ou se é essa mulher, sinceramente, esse transgênero, se ele chegou ao toalete, foi para dentro de uma cabine, que nós sabemos como são os toaletes femininos, são com cabines, fez suas necessidades lá, ele não mostrou partes pudendas nenhuma. Agora, se ele abriu e mostrou partes pudendas, aí já é atentado violento ao pudor, aí já é crime, já é outra coisa. Mas como é que vai saber isso antes de entrar? Pois é, aí é que tá. O pai estava esperando a menina sair do banheiro. Pois aí é que tá. Isso aí, não tem. O ovo veio antes da galinha, a galinha veio antes do ovo. Não tem solução. Eu quero falar uma coisa para vocês, que eu tenho uma solução para os senhores aí, que são telespectadores nossos, da região de Caxias do Sul e que nos assistem através do 49.1, do canal 49.1. Quero informar aos senhores que, em virtude de adequações do nosso sinal digital, a partir das 14 horas desta quinta-feira, será necessário realizar uma nova busca de canais em seus televisores, para que possam continuar assistindo a TV Pampa com tranquilidade e prazer. Falando em prazer,
É com muito prazer que nós comunicamos que o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência do município de Porto Alegre, está completando 24 anos e está lançando um aplicativo. Nesta quinta-feira será lançado um aplicativo com cadastro de voluntários para atender parada cardiorrespiratória, no intuito de montar uma rede de primeiros socorros antes da chegada da ambulância ao local do atendimento. Legal. Acho uma excelente ideia. Quantas vidas vão salvar? Exatamente. Esse lançamento vai acontecer, enfim, aqui na Avenida Ipiranga, enfim. Lembrando que Porto Alegre foi pioneira no Brasil a instituir este serviço, que é baseado no modelo francês de atendimento pré-hospitalar e que tem como objetivo chegar o mais rápido possível ao local da ocorrência para socorrer vítimas de agravos urgentes à saúde. Hoje são 15 equipes distribuídas pela cidade. Está na hora de multiplicar com esses outras pessoas que possam contribuir. Carla. Falando dos nossos telespectadores, aí vai um abraço especial para Lisandra e para o marido dela, para o Carlos, que estão completando hoje bodas de Alexandrita. São 26 anos de casado, um abraço bem especial para vocês dois e parabéns por construir uma relação dessas. A Marlene no facebook.com/atualidades Pampa concorda comigo, dizendo que a justiça realmente é falha. E a Shirley diz que o Marconi foi perfeito no comentário. A justiça realmente é uma injustiça. O Marcelo diz que a justiça só funciona mesmo para o pobre. Ele se manifesta através do youtube.com/TV Pampa, lá no nosso canal da TV Pampa no YouTube. Vamos separar uma coisa aí? Cumprimento da lei e justiça? A lei nem sempre é justa. Pois é. E esses exemplos são porque é cumprimento da lei. Está se cumprindo a lei. Está se cumprindo a lei. Eu e o Ruxa estávamos falando como é a lei e como se cumpre a lei. Mas daí a lei fazer justiça, a gente sabe que são outros 500. É outros 500. Marli Barcelos. Eu primeiro, antes de entrar no meu assunto do jogo, né, o jogo de azar, eu quero agradecer ao Dr. Davi Raskin, que me presenteou, apresentou também a Roberta com esse livro fantástico, Três Deuses e uma Trindade. Né? Eu já li um pedacinho aqui, já li alguma coisa, e ele fala a respeito de que é um Deus só, né? Eu lembrei-me do faraó Akenaton. Faraó Akenaton, ou Akenato, como queira. Esse faraó foi o primeiro a receber no Egito um ensinamento de um judeu, poucas pessoas sabem disso. E aí, a partir daquele instante, ele recebe uma entidade e começa a visualizar dentro da sua mente um único Deus. Então foi primeira pessoa, o primeiro faraó monoteísta, porque vem do princípio judaico, um Deus, Jeová, um Deus. Então, todas as religiões, no fundo, têm o seu princípio no judaísmo. Então, as pessoas têm que entender isso. E esse livro mostra, através da narrativa do Dr. Davi Raskin, com brilhantismo, segundo eu sei, já o Roberto inclusive comentou comigo, desse livro fantástico, que eu vou ler com todo prazer. Mas, voltando agora aos jogos de azar. O Centrão está desesperado. Jogos de azar. Como é que é? Como é que está desesperado? Vamos jogar. Porque todo mundo vai jogar ali em Ribeira. O pessoal pega avião. Verdade. Tem um amigo meu em São Paulo que leva um monte de dinheiro, de dólares lá, para o cartão de crédito, aquelas coisas todas para jogar em Las Vegas, lá em Nevada, aquela coisa toda. Então, traz esse dinheiro desde que pague para o Brasil. Os cassinos no Uruguai, por exemplo, são todos do Estado uruguaio. Então, o Estado fatura e recebe os seus dividendos, recebe as suas comissões e tal. E esse Centrão está pedindo a Bolsonaro para liberar os jogos de azar. Eu já contei aqui por que o jogo de azar acabou no Brasil, quando nós tínhamos o cassino da Urca, depois foi instalado a TV Tupi, quando nós tínhamos o cassino do Hotel Quitandinha, em Petrópolis, está o prédio realmente fantástico, maravilhoso, e nós tínhamos esses cassinos que funcionavam. E o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente, que sucedeu Getúlio Vargas, que foi deposto pelo Exército Brasileiro naquela época, depois voltaria em 1950, atendendo um pedido da sua esposa, resolveu fechar os cassinos. Vamos fechar. E aí, mas ele falava assim, tinha dificuldade de falar, né? Aliás, o nosso governador Meneghetti também tinha, lembra? Meneghetti. Boa tarde, tudo bem. Então, o que aconteceu? E tu sabe imitar todos eles, né, Mário Barcelos? Eu estou fazendo assim uma brincadeirinha aqui para melhorar um pouquinho o astral. Eu só quero dizer para vocês
que o jogo, as pessoas jogam de qualquer jeito. E o Brasil é um grande cassino, tem lote fácil, tem quantos jogos tem aí? Sei lá. Não, e os clandestinos que tem, eu acho que não tem na cidade? Claro que tem. Claro que tem. Vai lá, joga fortunas e tal, essa coisa toda. América inteira tem cassino, só aqui que não tem. Tem que voltar sim, vai dar emprego para muita gente, vai falir muita gente. Melhor falir no Brasil que falir nos Estados Unidos. Marcelo, já que tu está tão engraçadinho, o Marcelo Mesco, o Marcelo Mesco, que é aqui pelo nosso WhatsApp, diz o seguinte: Marli, por favor, manda um beijo para minha tia Marlene Cedrex, em Canguçu. Um beijo, Marlene, em Canguçu. Aliás, uma belíssima cidade, Canguçu. Né? Eu estive lá, muitas vezes tenho amigos lá. Eu vou pegar carona para ir pro Chicão. Mandar um beijo para a Clara, uma menina de 9 anos que está nos assistindo e é tua fã. Aqui de Porto Alegre? Ah, daí já tá me perguntando de mais calma, vou procurar essa informação. Clara, manda um beijo pra Clara. Dá pra mandar um beijo? Clara. Um abraço também muito especial pra dona Celeste, a sua neta Ana Júlia, ela trabalha aqui com a gente. Como a Roberta falou, uma vaga de estágio, né? Jovens começando a sua carreira, ela é fãzaça aqui do programa e sempre assiste com a sua vovó Celeste. Um abraço pra você. A Clara de Gravataí, Chico. Clara de Gravataí. Muito bem. Maria, tua manchete. Beijo. Mas eu já dei os jogos de azar. Ah, já os jogos de azar. Escantofone, então já que tu estás com a palavra, vai. Não adianta, não adianta. Não, é outra coisa que tá rolando paralelo. Mas não é comigo. Não, absolutamente. Se fosse contigo, tu sabe que eu te protejo. Mas a gente falaria mal da gente jovem. Eu tinha a solução do caso Marconi, a senhora não deixou falar, agora não vou falar. O caso Marconi? Por que será que eu não te deixei falar? E a solução era uma palavra só, uma palavra que se usa muito na noite: banheiro químico. Só isso, terminou. Isso existe no mundo inteiro. Então, quem quer associar isso? Não sei eu faço festa na minha casa, eu uso banheiro químico. Mas provavelmente alguém vai te condenar por estar segregando. Não, para todo mundo, para todo mundo. Eu posso apostar que de algum jeito eu devo estar sendo chamado de homofóbico. Quando tu vai a alguns lugares onde tem banheiro... Só um pouquinho, gente. Onde tem banheiros químicos, tem os banheiros químicos para as mulheres e tem os banheiros químicos para os homens. Não, eu vou onde o banheiro químico é quem chegar primeiro. Ah, tu é andrógeno. Não, é uma coisa democrática. Tu é andrógeno, então, tu vai em qualquer lugar. Democrático na noite. Ah, isso chama democrático. Tá bom, então vamos à tua manchete. Democrático. Domingo a Fórmula 1 chega a Abu Dhabi e Abu Dhabi vai ser um divisor de águas. Por quê? É a última corrida, mas o campeonato já está decidido. Hamilton é campeão, Bottas é vice, a Mercedes ganhou tudo, consultor de piloto, tudo, e a Ferrari vai ter que fazer uma opção, ou Leclerc ou Vettel. Essa corrida é fundamental, porque na última os dois brigaram e caíram fora. E nessa corrida também começa uma nova dinastia na Fórmula 1, Red Bull e Honda. A Honda, ela volta à Fórmula 1, teve muito com a Ayrton Senna, na época da Williams e da McLaren, agora volta com a Red Bull e renovou para os próximos anos. E a Red Bull não tinha motor. Ela fez um motor fabricado por ela, com dinheiro da Tag Heuer, da Aston Martin, e a Honda bancou. E uma coisa muito interessante nessa Fórmula, Reginaldo Leme, nessa Fórmula 1, abandonou a corrida, abandonou a transmissão da Globo, enjoou, depois de 40 anos. Eu conheci Reginaldo Leme uma vez só. Só que o Reginaldo Leme é um dos caras, assim, que mais carisma tem em termos de automobilismo. Ele é a história do automobilismo no Brasil. Quando começou com Fittipaldi, Patti, Moco, Senna, Barrichello, agora com Massa e agora com ninguém. E o Brasil vai continuar, dona Maria, no ano que vem, nós só aplaudindo os gringos, não vamos ter um piloto. País de 200 milhões de pessoas, não tem um cara para correr na Fórmula 1 e todo mundo faz a Fórmula 1 de noite, né? E corre a 200 por hora de noite aí, na maior irresponsabilidade, porque o piloto brasileiro é difícil. É difícil se adaptar lá fora, é difícil se adaptar nas formas que começa, kart, Fórmula 3, 2 e 1. Isso aí é uma escola que Senna tinha e ficou no passado. Deixa eu dizer uma coisa para os nossos telespectadores aqui do WhatsApp. Muitos estão mandando informações, a sua opinião ainda sobre o caso que foi citado pelo Marconi. O tema é polêmico. O tema é polêmico, tema de mulheres que já estiveram em algum lugar e entrou uma outra pessoa, não se sentiram à vontade, enfim. Como é um tema muito polêmico e é uma coisa assim que entre o politicamente correto tem uma linha muito tênue. Né? Muito tênue, e a gente tem muita responsabilidade aqui, a gente tem muito compromisso, então eu peço desculpas e eu vou aproveitar
e vou assim ler o que escreveu o seu Paulo Gens, tá? Que ele teve humor nisso tudo. Aqui de Itabaí, diz, 2 pontos, como era bom o tempo em que existiam somente 2 sexos, 3 marcas de carro, Volkswagen, Fuca, Gordini, não liga pra cá, senhor, Gordini e DKV. Perdão, ainda tinha o Cinca Chambord e o Cinca Tufão. E podíamos andar por toda Porto Alegre à noite, lógico, com documento de identidade, sem ser preso e sem ser assaltado. Meus parabéns a esse programa, essa equipe elegante, inteligente, informada, que nos tira da ignorância, da mesmice e do mimimi. Acho que com um pouco de humor ele conseguiu, assim, traduzir os momentos que nós estamos vivendo hoje e que a linha é muito tênue, gente. Muito, muito, muito tênue e a possibilidade da gente dizer uma besteira é muito grande. Só para pontuar que não fui eu que estive envolvido com nada disso. Eu só não, querido, não. Não, é porque para chamar de homofóbico é 2 minutos. Não. É que as pessoas estão contando das suas experiências. Estive com a minha neta, estive com meu filho, como é que é isso, como é que é aquilo. Eu lido com isso há bastante tempo. Não é. Não é a primeira vez. Não tem nenhuma crítica quanto ao assunto aqui trazido. Pelo contrário, mas enfim... É muito complicado tratar esse assunto. Falando em compartilhar a sua vida, o Flávio diz que os banheiros para os deficientes também são individuais. Ele é deficiente, não vê nenhum problema nisso. Então fala em banheiros realmente individuais. Claro, tem que ter individuais. E aí, como diz o Vitorino, não é um, são 2. O que eu sinto disso aí é que num curto espaço de tempo vai ter que se pensar nessa individualização dos banheiros. Claro. Mas olha o custo que vai virar isso para... todo tipo de estabelecimento. A curto espaço de tempo é impraticável. Para mim, continua sendo mais grave você demonizar qualquer pessoa que pense diferente. Esse é o problema. Se você pensa você é super legal, é progressista, é moderno e tal. Se você pensa diferente, você é homofóbico, um demônio atrasado, esse é o problema. Você tem que dar espaço para alguém que, porventura, acabe se incomodando como o pai daquela menina. Não sou eu não tô nem aí. Por mim, se quiser entrar, fazer o que já faz, o diabo que o carregue dentro do banheiro. Não tô nem aí. Esse é o meu problema. Agora, você manifestar como esse pai está sendo lá chamado de homofóbico porque ele se incomodou ao ver, enquanto esperava a sua filha, sair um rapaz de dentro do banheiro. Ele disse, como assim? A minha filha pequena está aí dentro. Você chamar de homofóbico um cidadão porque ele ficou naquele 30 segundos de choque por ver a sua filha passar por isso é o que me incomoda mais do que qualquer outro tipo de situação. Mas então nós temos que definir o que é transgênero. Porque nós estamos definindo que entrou um menino no banheiro feminino. E não é isso que nós estamos dizendo. Para ser transgênero é olhar alguém que que hoje está vestido de mulher, é uma mulher na sua concepção. Isso é transexual. Transgênero é um monte de coisa. Transgênero, um monte de gêneros. Não quer dizer que é um menino... que se identifica com outro gênero. Teria feito a operação para mudança de sexo. Exatamente. O transgênero se identifica com o sexo oposto. São coisas diferentes. Mas também se identifica... É que a gente fala de uma construção visual associada ao homem e à mulher. Tanto que a gente fala que hoje existem pessoas, operadas ou não operadas, que pelas suas características físicas e até mesmo pelo processo de... tomar hormônios, de alterar a voz, de alterar a sua estrutura física, elas acabam se parecendo muito a um homem ou a mulher. No caso, das mulheres que querem se tornar homens, a remoção dos seios é um exemplo que caracteriza a mulher, a presença de seios avantajados, então elas acabam retirando as mamas e no caso dos homens, tomar hormônios para terem, então, seios avantajados. Então, tudo isso dentro de uma concepção é transgênero porque a pessoa não estava numa transição, é que eu acho que a gente entra em detalhes de uma circunstância não conhece. Em que a gente não tem esses dados para saber exatamente. Conhece. Mas também concordo que dentro desse novo universo em que nós acabamos criando, e até mesmo se esse pai talvez tivesse que levar a sua filha ao banheiro, a criança, a jovem, a adolescente foi sozinha ao banheiro, hoje até as instituições comerciais elas têm um banheiro familiar, onde então um responsável acompanha a menina, o jovem, porque a gente sabe, um pai entrar no banheiro masculino com uma menina é muito complicado. Não deixo. Então a instituição, os shoppings, eles criaram esse
esse banheiro familiar, que às vezes, né, são banheiros um pouquinho maiores, cabines individualizadas e tudo mais, e até estabelecimentos comerciais que eu tenho frequentado e que passam por essas dificuldades, mas acabam sendo gerenciados por jovens, por pessoas, né, um pouco mais, assim, que têm uma mente preparada para qualquer tipo de adversidade. As pessoas vêm também estruturando um terceiro banheiro, que não tem uma definição de sexo. Vai é o que diz aqui o nosso telespectador, Maicon. Assim tem que ter um banheiro masculino, um banheiro feminino e um banheiro de uso comum. Isso, homens, mulheres, trans e o que mais tiver, como tem em alguns lugares. É unissex. Ou até mesmo estabelecimentos comerciais que, pelo tamanho, eles estão colocando o banheiro unissex. Nós atrapalhamos o Ruth. Desculpa, Ruth. É que a gente ficou no que é uma coisa e o que é outra. Então, eu quero dizer, se nós criarmos a figura de um menino entrando num banheiro feminino, faz diferença. A regra comum, pessoal. Eu só põe, imagina, para virar uma ação e para alguém querer entrar, esse menino hoje veste de mulher e entrou num banheiro feminino e não foi aceito. Essa é a discussão que eu estou travando aqui, porque senão é óbvio. E, Carla, eu queria avançar um pouquinho. Ao contrário, mesmo num banheiro de mulher, se tu entrar num banheiro de mulher e lá dentro tem só mulheres tirando a roupa e falando, tu também vai se sentir agredida, porque lá é postura dentro de um banheiro. Sim. Então eu não posso imaginar que esse transgênero entrou dentro de um banheiro e ficou lá expondo suas áreas pudentas. Eu quero te dizer uma coisa, já que eu vou ter que puxar algumas falas aqui do WhatsApp. E quem garante que esta pessoa que entra... Fala então, Roberto. Não, é isso. Não, mas quem pode falar tudo, porque tu não falou até agora. O grande problema é esse. É no momento que a gente está numa sociedade que há tanta violência com as crianças, porque um adulto sabe se proteger, né? Mas como proteger essa menina, né? Que aquele rapaz que entrou no banheiro feminino, ele é de fato. É uma situação muito delicada. É que a gente pergunta, eu suposto, sei lá, em todas as oportunidades que eu conheço, eu não tenho filhos, mas em todas as oportunidades que eu vejo uma criança, ela sempre está acompanhada de um responsável. Nenhuma criança entra sozinha desavisada. No banheiro, porque eu falo assim, eu tive filha, minha filha ia no banheiro masculino comigo, eu entrava ela e botava e protegia. Era outra época, né? Eu não sei, talvez, se essa criança com esse pai, porque às vezes o pai se estranha ali pelo que acontece, ali pela saída e tudo mais, mas essa criança estava acompanhada, era uma criança, um adolescente, estava acompanhada da mãe, da irmã. Então acho que tudo são detalhes que a gente não pode definir certo ou errado, porque está em segredo de muito justiça. Difícil, a gente daqui a pouco vai ultrapassar. A gente não tem informação se ele estava vestido de homem, vestido de mulher. A gente não tem essa informação. A gente não tem a informação de que idade tinha essa criança, se era realmente uma criança pequena que foi desacompanhada, ou se já era um adolescente. Agora, pasmem os senhores, mas essa nova geração, ou não, né? Ela já consegue aceitar as diferenças e respeita essas diferenças com muito mais naturalidade. Então, provavelmente, foi muito mais difícil para o pai assistir isso do que para o próprio filho. Porque esses temas eles estão sendo abordados e aí eu não quero dizer que existe dentro dos colégios as pessoas que fazem isso, aquilo outro. Não, é aquela coisa da transformação da sociedade. Então, essas crianças, elas já estão mais acostumadas. A cabeça deles é outra. Já estão com uma receptividade maior. Não tem preconceito. Não tem preconceito. Acho eu que é isso. Não, e a gente traz até... Porque nem sempre preconceito é uma palavra pejorativa, né? É um conceito que tu já tem, que tu já recebeu e elas entendem diferente da gente, pela época que tu nasceste, pelas coisas que eram na época da gente, entendem diferente. E a gente até aborda um lado em que a gente também, às vezes, justamente por essa ideia de que tem uma doutrinação dentro da escola, quando na realidade é um aspecto educacional e que é abordado, assim, sem nenhum tipo de incentivo, isso, certo, errado, não sei o quê, porque é uma realidade que daqui a pouco vai acontecer na escola, com as novas famílias que se desenvolvem, através dos aspectos de adoção. Às vezes acontece também a inserção desses personagens de desenhos que já tem, né, de alguma forma ali uma demonstração de que existem essas pessoas e que elas acontecem. Acho que às vezes a inocência da criança facilita com que seja muito mais fácil o entendimento do que uma pessoa que já não. Vocês duas estão falando a mesma coisa. Né, de gerações. Choque de gerações. Me desculpa, diz o Emilton Almeida, mudando completamente de assunto. Acredito que sim, os empresários, porque é um assunto que a gente já falou aqui, os empresários da Boate Kiss agiram mal
mal por ser sonegadores e assim tendo culpa grande. Mas os músicos só estavam querendo divertir o pessoal lá, é claro, com irresponsabilidade. Devem sofrer punição, mas acredito que eles, músicos, deveriam pagar pensão para as famílias. Presos farão o quê? O mesmo com os empresários do Flamengo, por sonegação, mataram os garotos e não pagam as famílias. Para que você tenha toda a possibilidade de assistir este e outros programas aqui da TV Pampa, eu quero pedir a atenção dos senhores. Senhores que são telespectadores da região de Caxias do Sul e que costumam colocar no canal 49.1 para ter acesso à nossa programação. Nós queremos informá-los que, em virtude de adequações no nosso sinal digital, a partir das 14 horas desta quinta-feira agora, será necessário realizar uma nova busca de canais em seus televisores, para que assim possam continuar assistindo a TV Pampa. Aí, falando em assistir a TV Pampa, eu quero lembrá-los que já faz algum tempo que você tem a oportunidade de curtir os melhores momentos do Atualidades Pampa aos sábados, às 7h30 da noite. Exatamente, 7h30 da noite, os melhores momentos. Aquelas coisas da semana que você quer rever, ou que indicou para alguém, ou que alguém lhe falou que foi bacana. Sábado, 7h30 da noite, você tem essa oportunidade. Mas não foi bacana um caso que aconteceu nessa terça-feira, final de tarde, início de noite, em Caxias do Sul, um caso de injúria racial. Foi num jogo de futsal com um menino de apenas 13 anos que participava da categoria sub-20, me corrijam, aqueles que entendem de futebol. Sub-13, desculpe, sub-13. Ele estava jogando, enfim, era o jogo do América versus UX, né? E uma mulher que estava na torcida da UX chegou perto ali do banco, enfim, do América e disse: tira esse macaco safado. Uma das pessoas que estava no banco virou e disse assim: não estou acreditando que tu tá falando isso, repete, tu vai, não deve ter dito, né? Enfim, sim, não entendi direito o que tu disseste. Ela: tira este macaco. Bom, conclusão, o jogo foi parado. O juiz suspendeu o jogo temporariamente, depois aconteceu o jogo. Os pais do menino foram informados de que isso tinha acontecido, foram até a delegacia, prestaram queixa e a mulher, nesse momento, então, se retirou do estádio, mas tinha bastante gente que tinha assistido tudo. E, mais uma vez, a gente trata de uma injúria racial com um menino de apenas 13 anos. É isso. Falando de preconceito. Não, sem dúvida alguma. Isso, olha, eu não tenho um título para dar para isso. Eu não tenho. Mário Barcelos. É quando o menino é negro. Eu não entendo isso. Qual é o problema? Qual é o problema? A gente, sabe, a gente vai vivendo, eu sempre falo, a gente, quando chega uma determinada idade, a gente vai ficando sendo adepto da misantropia, né? Ficando com raiva das pessoas, misantropo, né? Essa que é a verdade. Mas eu tenho uma notícia referente ao Bolsonaro. Bolsonaro entrou com um projeto tentando criar como hábito o 13º salário do aposentado. Então, não há mais a necessidade da divisão, né? Pagar uma primeira parte em setembro, em agosto, depois a outra parte em dezembro. Aí ninguém votou, nada, né? O projeto vai caducar. Só que tem o seguinte: o ano que vem ele faz outra medida provisória. Exatamente. E mudando de assunto, Roberta, vamos lá ao teu assunto. Na verdade, eu quero mandar um grande beijo para duas profissionais que eu ando muito apaixonada por elas, lá no Hugo Beauty do Moinho Shopping. A Desirê, que tem cuidado do meu cabelo, e a Liane, uma querida que tem feito a minha manicure toda semana. Eu queria deixar um beijo muito especial a elas. Tô bem. Dona Mai, vou aproveitar a dica e dizer que amanhã tenho compromisso. Farei uma passagem, uma incursão rápida pela Estética Amara, não só para fazer os meus cabelos, como também farei minha sobrancelha. Tô dando uma paradinha na sobrancelha, porque a senhora sabe, a idade vai chegando e os fios velhos começam a sair para tudo que é lado, branco, né? Então, como branco, né? Mas aí tem que ter idade para ser branco. Não, eles vão um para cada lado, porque eu não sei por que os cabelinhos da gente nascem tudo torto depois. Então vou lá na Estética Amara, eles dão uma paradinha na sobrancelha e o meu jeitinho no cabelo. E amanhã serei outro, Dona Magda. E eu vou te contar, mas tu sempre foi faceiro assim?
Não, dona Magda, quando eu ainda tentava pagar as contas, eu tinha mais esperança. Agora já desisti mesmo. Eu não entendi, Tô rindo de mim ele mesmo. Era faceiro, só achei que ele era realmente faceiro. Mas já que o senhor está com a palavra, quem sabe o senhor lê a sua manchete. Aí a matéria é mais séria, dona Magda. A matéria é mais séria e eu tenho incomodado vocês, trazendo semanalmente, mas eu não tenho culpa que o STF está julgando a conta-gotas uma matéria tão importante. Mas agora nós já temos uma sinalização de como ficará. Está 5-1 para cassar a liminar concedida pelo ministro-presidente Dias Toffoli, que era o relator na questão do COAF. Eu digo porque é importante, a Polícia Civil hoje deu um dado, dona Magda, que ela trabalha com a ideia de que 500 inquéritos estejam parados. O Ministério Público tinha dado na semana passada um universo de quase 900 processos possam estar sofrendo interferência por essa questão do COAF. Então urge que essa solução saia. Hoje nós já tivemos um indicativo de que os dados do COAF serão liberados. Só que nós teremos que esperar o final da votação, está 5-1, ainda faltam 5 ministros, porque eles estão votando pela liberação dos dados, mas não todos com a mesma fase. Todos estão liberando até o momento, hoje acho que pode avançar um pouquinho. Então, além de liberar os dados, nós teremos que fazer depois uma junção de todos os votos. Deixa eu dar um exemplo, o voto do Barroso é um voto técnico, um voto de um conhecer, né, um homem que domina a matéria. Ele explicou, por exemplo, na ideia dele, tá? O COAF recebe uma alimentação. A dona Magda ganha 50 mil reais por mês, mas naquele mês... Você descobriu? Né, mas eu tenho informações, então. O COAF é meu amigo, aqui eu e o COAF estamos aqui. Tá bom. Aí o COAF me disse que a dona Magda ganha 50 mil por mês, mas naquele mês ela movimentou 2 milhões de reais. Isto, o COAF vai e tu sai num escaninho ali, dizendo, vamos olhar a dona Magda. A dona Magda é chamada... E lá ela não consegue justificar, porque ela pode receber uma herança ou ganhei uma comissão de uma vez. Lógico. Né? Tu dá procedência. Tu dá procedência. Eu transitou 2 milhões, transitaram 2 milhões na minha conta, porque eu recebi a herança, ou eu recebi um terreno, ou meu marido, seja lá o que for. Bem, o assunto está encerrado. Não estando encerrado, então, aí ele sugere que vá à Receita Federal e se faça então uma confronto para investigar se estaria acontecendo algumas coisas. E aí então o Ministério Público pediria autorização ao Poder Judiciário, que é o que o Judiciário quer. Os juízes querem que passem por eles a autorização da investigação. Então essa é uma das sugestões nesses 5 votos. Então nós vamos esperar o final, mas já se sabe que os dados do COAF, seguindo a orientação internacional, seguindo a orientação dos organismos internacionais, seguindo a orientação da jurisprudência moderna e para combate ao crime e lavagem de dinheiro, serão liberados os dados do COAF, que hoje já não tem nem mais o mesmo nome. Muito bem. Eu tenho uma informação, Magda, sobre crianças que me chamou muita atenção. De cada 5 crianças, 4 se exercitam por dia menos de 1 hora. E isso tem afetado absurdamente a saúde das crianças. E não é só aqui no país, é algo mundial. No mundo inteiro, 83% das nossas crianças e adolescentes se exercitam menos de 1 hora por dia. No Brasil, é 83%. É muito grande esse volume, por quê? Porque a gente sabe que no momento que tu gasta energia nessa fase, além de tu ajudar na tua saúde, no crescimento, na forma como a criança também constrói o conhecimento depois na sala de aula, como ela dorme, isso tudo favorece muito a saúde das crianças. E segundo as estatísticas e a própria ONU comenta que isso tem a ver com a atitude e um cotidiano muito dentro de casa, muita tela, as crianças, e aí que vem um dado que mais me tocou, elas estão, de certa forma, deixadas de lado pelos adultos. Os adultos estão com pouca paciência para prestar atenção naquela criança e chamar a criança. Vamos brincar, vamos construir alguma atividade que seja desagradável, para tu sair da tua zona de conforto e fazer uma atividade. Então, fica aqui um alerta para todo mundo ficar de olho se as crianças ali, se os adolescentes da sua casa estão fazendo atividade física pelo menos 1 hora por dia. Mas dá 3 tópicos rapidinhos. Não é sobre esse assunto, eu vou cambiar o tema. Vamos cambiar o tema? O primeiro deles, a Polícia Federal descobriu que aquelas mensagens do Telegraph eram falsas, foram todas montadas, né?
Ninguém disse mais, Ninguém né? disse Pelo nada. vermelhinho. Você viu alguma coisa? Ninguém falou. Você viu? Não, tem, mas o ministro pouquíssima Gilmar coisa. Mendes chegou, inclusive, a citar num acordo Exatamente. dele. Ninguém falou nada. Vamos a outra. É porque eu não entendi o que o senhor disse. Quer dizer, tudo aquilo que o cidadão americano que ganhou o Pulitzer publicou era falso, tudo Foi aquilo? montado pelo vermelho. Montado aquele. pelo vermelho. É vermelho, né? A Polícia Federal apresentou os laudos. Não, pera um pouco. O cidadão norte-americano que recebeu o Pulitzer, que eu fui agredido aqui porque falei, seria o promotor. Ele está dentro da confusão. As mensagens que estavam sendo anunciadas como verdadeiras foram montadas por esse hacker. Então, assim, o que eu quero dizer? Até essa informação, para mim, carece de uma investigação maior. Porque, de repente, como esse hacker está preso, ele assume a bronca toda. Eu acho que é isso. Foi ele que falsificou. Quando eu li a notícia, eu pensei isso. Então, Ele vai ganhar algum para levar tudo. O Verdevaldo lá sai livre, leve e solto. Essa é uma informação. A outra informação é de que, depois de algumas investigações, a Polícia Federal começa a prender algumas pessoas ligadas a ONGs que estavam tocando fogo na Mata Seca, na Amazônia. Mas isso não era uma teoria da conspiração da direita delirante? Pois é. Mas você viu alguma coisa em jornal, coisa assim? Eu não tenho visto essas notícias. Engraçado. Botam as bobagens, fazem as campanhas e aí depois, quando se investiga e se mostra que tudo é uma besteira, o assunto passa batido. É uma pena. Será que brasileira. Será que o DiCaprio vai pedir estorno do dinheiro? Será que o DiCaprio vai pedir estorno agora do dinheiro que ele doou para... Eu acho que agora ele vai pular do Titanic mesmo. 2 milhões de dólares, imagina. Será que é verdade? Sei lá, se for uma grana preta. Mas o meu tema de hoje é em relação a uma queixa generalizada contra a Corsã. As pessoas, os municípios da região metropolitana de Porto Alegre têm reclamado muito do tratamento dado pela Corsã. Infraestrutura, suporte técnico, cobranças, enfim, uma série de coisas. Os municípios todos estão reclamando, está todo mundo reclamando na Grande Porto Alegre, que a coisa está ruim, a Corsã está... Bom, a Corsã está prestes a ser privatizada. PPP, essa parceria público-privada, vai fragmentar algumas coisas, vai se dividir outras coisas e tal, mas enfim, os municípios já começam a pensar seriamente em assumir eles mesmos a distribuição de água. Os que têm são muito mais felizes, né? Quem começou foi o Uruguaiana. Lembra com o Xaxotene lá, o Xaxotene Felite, na época era prefeito, começou com esse negócio e agora vários municípios do Rio Grande do Sul. Eu queria saber o seguinte, o que está acontecendo com a Corsã? Qual é o problema que tem a Corsã? Ela está indo no mesmo caminho da CE? A CE, a gente sabe, a CE está aquela coisa, né? Então, assim, o desespero dos prefeitos da região metropolitana é exatamente isso. Alguns deles pensam até em fazer intimação judicial, pedido de informações, notificação extrajudicial, como o caso de Alvorada, por exemplo, que o prefeito lá está indignado. Então, assim, governador, o que está acontecendo com a Corsã? A direção da Corsã tem que vir a público explicar o que está acontecendo, porque literalmente os municípios da região metropolitana estão abandonados. O pessoal está reclamando, nenhum prefeito está satisfeito com a Corsã. Então alguém tem que tomar uma atitude. Então, governador... Prefeitos e a população. Por favor, governador, por favor, ou o senhor ou a direção da Corsã. Alguém tem que explicar o que está acontecendo. De preferência. Ô Marne Barcelos, sobre o teu comentário de jogos, liberação de jogos, o Carlos Guesse diz o seguinte, o Centrão quer os jogos de azar para lavar dinheiro. Aí eu também não sei, eu estou falando do lado positivo, né? Lavar dinheiro no Brasil se lava na fruteira da esquina. O Brasil é uma esculhambação. Na Lava Jato? Teve um Lava Jato que era usado se lava na Lava Jato. Não precisa criar Mas é que Dona Magda, eu queria terminar aqui. Eu queria falar... Quero então publicamente me desculpar com o senhor Silmar. Não, eu queria falar da Joyce Hasselmann. Com essa briga toda com o Bolsonaro, lá com o filho do Bolsonaro, perdeu 730 mil seguidores. Está apavorado.
Só isso. Ah, mas ela achava que não, né? Ela achava que ela que tinha conseguido eleger o Bolsonaro, que o Bolsonaro sem ela não é nada. E publicado na coluna 730 mil. E publicado na coluna do Anselmo Góes, que é um jornalista que gosta de pouquinho. O Alexandre e o Alexandre Tiquinho também Parou? nesse caminho. Alexandre Tiquinho, quem é esse cara? O Alexandre Frota. Gustavo Torino, o horário não te permite baixaria. Vai de madrugada? Não, é 1h30 da manhã já. Alexandre Frota é o nome dele, pronto. O Alexandre Prata é esse. O Russo, o que tu ia dizer? Dona Maria, eu disse que o crime, ele não para de inovar. Pois quarta-feira foi pego um drone em cima do nosso presídio. Um drone em cima do nosso... Largando umas coisinhas ali pra gurizada que devia estar louca por um fuminho. Quer dizer... É o delivery. É o delivery, dona. É o delivery. Não, é impressionante. A gente tem que levar. Agora é drone. A gente tem que levar no humor, mas olha, é impressionante. Vem os modernismos que é para salvar, é para levar acesso à informação, para nós termos coisas, né? Os drones são fantásticos. E o crime já se adonou, né? Pois dentro do presídio eles estão entrando e largando. Então foram pegos agora, mas quantos ainda já não passaram até a polícia pegar? Mas felizmente estão diligentes, né? Foram pegos, apreendidos às 2h30 da manhã, dona Maria, a mostrar como tem que estar atento. Isso é tão sério que as grandes cidades... Só pra gente olhar ali, que ele tá forte, né? A gente via a foto da encomenda. A foto da encomenda. Isso é tão sério que as grandes cidades europeias, especialmente aquelas que são alvos do terror, estão preparando snipers em posições estratégicas para monitorar a cidade, porque eles temem que os drones sejam a próxima ferramenta dos atentados. Eu tenho quase certeza. Não, e até não sei se vocês viram, eu gosto muito de uma série chamada Black Mirror, que tem no Netflix, e um dos episódios que mais causou choque nas pessoas foi a utilização, que passa num mundo apocalíptico, não é uma ficção científica, mas que o exército do futuro, ele será uma espécie de cão eletrônico, que ele é blindado, ele tem armas, ele é ultra resistente, ele consegue, com a sua força, seguir quilômetros sem precisar recarregar ou precisar... E alguns até já se movimentam através de luz solar. Eu até posso trazer em outra oportunidade, mas as universidades, Harvard, diversas, estão investindo nesse tipo de projeto, estão investindo... Claro, a justificativa é para levar suprimentos, até pessoas e locais, desertos, situações em guerra, então você vai conseguir enviar mensagens de um lado para o outro, informações e tudo mais. Mas as pessoas começaram a se preocupar, porque eles têm uma anatomia que não permite que você empurre, ele caia e não se levante. Ele consegue subir paredes, são coisas extraordinárias, tudo parece um cachorrinho. É o nosso super-homem. É o super-homem dos filmes, agora é o novo drone. As forças americanas já estão usando, inclusive. Dona Magda, eu queria dar uma dica de um filme muito legal para assistir, para conhecer um pouco do Estado Islâmico, que ficou muito badalado no último mês com a morte do Bagdad, que seria o Osama Bin Laden do Estado Islâmico, a história do Jihad John, um inglês que se transformou em jihad, indo para o Estado Islâmico, e esse cara era o cara que cortava a cabeça de todo mundo naquela execução, Vitorino, que o Estado Islâmico ficou famoso, né? Que eles transmitiu para o mundo inteiro. Então ali você tem uma ideia por que o Estado Islâmico prosperou na Síria, e ali mostra toda a história, a diferença da Al-Qaeda, o terrorismo no Oriente Médio. Muito legal. Como é o nome? Jihad John. Marne Barcelos, os aniversariantes? Primeira aniversariante de hoje, Anita Leocádia Prestes, né? Filha de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, né? Esses dias eu assisti uma entrevista da Anita, né, que é uma professora e tal, vive no Rio de Janeiro, completando hoje 83 anos. Ela conta a história da mãe, que ela não conheceu a mãe, porque a mãe era judia e foi solicitada a extradição no governo Vargas. A Alemanha nazista solicita e o governo Vargas cede, né? E ela volta e morre no campo de concentração, tem a filha no campo de concentração e depois a filha consegue chegar até o Brasil através das entidades daquela época. Então ela conta a história do pai, do
Prestes, da coluna Prestes, tudo aquilo que ela ouviu enquanto criança e durante toda a vida do Prestes, que viveu muitos longos e longos anos. Completa hoje, a Anitta, 83 anos de idade. Bruce Lee, ator americano, Bruce Lee ficou muito famoso, né? Foi o primeiro com as artes marciais, se transforma em uma grande figura e morre muito cedo. É um ator chinês. Ator estadunidense e lutador de artes marciais chinesas. Tem a idade com que ele morreu aí, mano? Ele morreu em 73, nasceu em 40, portanto, 33 anos de idade. Super jovem. Estadunidense, né? Tá aqui, estadunidense, claro, mas nasceu na China e tal, né? O filho dele também teve uma. E virou uma lenda, né? Ele morreu O jovem. Jimi Hendrix, também guitarrista americano, que faleceu com 27 anos de idade. E a Vera Fischer, hein? Se vocês adivinharem quantos anos, a senhora adivinha quantos anos tem a Vera Fischer? 60. A Vera Fischer deve ter 68. 68, nasceu. O senhor se descontrolava diante da Vera Fischer, seu Mário? Não, eu conheci a Vera Fischer há muitos anos atrás, quando eu fui jurado do programa Flávio Cavalcante. Ah, mas tu já fez coisa, né, Mário Barcelos? Foi, pegava um avião e lá fui jurado do Flávio Cavalcante durante algum tempo. Algum tempo e conheci a Vera. Aí eu fui cumprimentar, ela fez assim pra mim. Você não me deu. Mas Não, ela era um modelo germânico, uma mulher alta, aqueles olhos claros e tal. Né? Só para que entendam quem é o seu Marley, era o maior programa de auditório deste país. Não. Disparado, o Flávio Cavalcante. E o senhor lá esteve, eu só quero para que saibam o seu tamanho. Participei, o cara me encontrou na Rua da Praia, no outro dia, disse, não tá nervoso, mas eu vou entrar num palco do Rio de Janeiro, um guri. E naquela época era guri, né, mas faz muitos anos atrás. Bom, indo adiante aqui, o Jimi Hendrix, já falei. Do tempo da televisão, a válvula, viu, senhores? Flávio Cavalcante. Ligava, esperava 10 minutos esquentar a válvula. E aí, mas não importa, mas ele foi... Era bem badalado. Ele foi como o senhor Vitorino tem ciúme. Ele foi Muito. o cara que fez o grande, iniciou o programa de auditório e ele foi o cara que quando os discos eram ruins, ele achava ruim, Estante Maestro, ele parava e pá! Quebrava o... Quebrava mesmo, quebrava na bancada. Quebrou do Teixeirinha. Quebrou do hoje o programa fazendo isso. Quebrou o disco do Teixeirinha, o coração de Lúcio. Olha aqui, só um pouquinho. Aí brigou e tal, aquela coisa toda, aí promoveram, né? Quer dizer, isso tudo tinha uma armação por detrás, né? Aí um dia o Teixeirinha foi lá se beijar, que foi incrível, né? O Teixeirinha era uma figura, meu querido amigo. Roberto Leal, outro querido amigo, que me recebeu com muito amor e carinho lá em Portugal, cidade de Sintra, morreu esse ano, recente, acho que 4 ou 5 meses atrás, querido Roberto Leal. São esses os aniversariantes de Dona Magda. Olha, bem pouquinhos. Nossa, mas ninguém mais aniversariou. É que eu não espicho muito. Tem outros que espicham. Bah, que grosseria. Não sei com quem ele Tem que ter o que espichar também, né? O que é? Fala. O pequeno polegar se manifesta. Parou? Por que é pequeno? Parou, não começa. Não começa. Fala, Ana. Não, até a Vera Fischer recentemente fez uma peça, claro, com elementos de ficção, mas ela disse contar a sua vida. Ah, tá. E daí ela contou dos casamentos, dos entendimentos românticos, daí até para promover a peça, perguntaram, e você, tem algumas partes que você cita traição, de que você teria sido, né, sua personagem. Ela disse, mas se eu fosse contar, eu menti para todos os homens com os quais fiquei. E ela ainda disse assim, esse é o charme da coisa toda. E ela disse, e ria e tudo mais, porque ela até fazia para quem teve a oportunidade, até já tem na internet, né? É muito interessante. Mas até falando de algo muito legal, eu queria parabenizar o pessoal que voltou hoje do Japão, porque estava lá na Olimpíada Internacional de Matemática. Uma brasileira, ela foi premiada então com medalha de ouro. E também celebrado o mérito, porque era uma menina, até é a Adriene Teixeira, ela está no 9º ano, ela teve que concorrer com pessoas do ensino médio que chegam até 20 anos e ela faz 2 meses completou 15. Então ela concorreu com pessoas de muitas nacionalidades, inclusive chineses e japoneses, que são conhecidos pela sua excelência dentro da área, e o pior de tudo é que ela não sabia inglês antes de começar toda essa... Quando ela se classificou, mais de 1 ano, né, ela até teve outra oportunidade, mas eles não conseguiram juntar dinheiro, então foram para outra competição que conseguiram fazer uma vaquinha, mais de
18 alunos foram dessa escola, Centro Rio, Pedro II, e o mais, ela não sabia falar inglês, então ela teve que aprender inglês para conseguir fazer as questões e chegou lá e tirou medalha de ouro. Então, parabéns. Maravilha, maravilha. E todos os 18 que foram com ela também foram premiados, com menções honrosas, medalha de prata e medalha de bronze também nas suas devidas categorias. Que lindo. Portanto, que lindo. há esperança, sim, há luz no fim do túnel e há esperança nessa Seu Mário, não vamos juventude, se entregar, seu Mário. Há uma luz no fim do túnel. Há esperança. Vamos chegando ao final de mais uma Atualidades Pampa, mas não sem lembrá-los que sábado nós temos o melhores momentos. Adoro dizer vale a pena ver de novo. Eu não vou aprender. A gente falou em tantas pessoas. Né? Verdade verdadeira. É o melhores momentos do Atualidades Pampa. Aquilo que você quer rever ou quer indicar para alguém, a chance é aos sábados. E nesta quinta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta para mais um encontro com vocês, ao vivo e em cores, no Atualidades Pampa. Beijinho. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati.